Salve, salve, nação aeroportense! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã encoberta de frio. Mais um dia, mais um Aeroporcos, comigo, Caçadante. Ao meu lado, Diego Barreto. Opa, boa noite. E ao meu embaixo, Lucas Carvalho. Deveria estar no topo, entendedores. Bom, senhores, antes de mais nada, para não esquecer, porque eu venho esquecendo, vamos aos notans. Então, estamos já no plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify, estamos no YouTube, estamos no Facebook, Instagram, Tinder também, Barreto? Não, Tinder não. Tinder não por enquanto, mas se você quiser dar um match com o Aeroporcos, daqui a pouco a gente vai fazer um perfil no Tinder, né? Enfim, vá para as redes sociais, encontre a gente lá em praticamente todas. Se você é um escutador de podcast, pode fazer inscrição lá no seu agregador de podcast. Se você é um assistidor de YouTube, pode ir lá no nosso canal do YouTube, faça a inscrição no canal, habilite as notificações, e aí, como eu sempre digo, o estádio vai tremer na hora que a gente soltar um vídeo novo, tá? Lembrando que semana passada, que foi sábado, né? A gente teve uma novidade aí no canal. Conta pra gente aí, Barreto, o que saiu no sábado aí? Pois estreamos um quadro novo, Top 5, e pro vídeo de estreia fizemos os Top 5 gols de falta da história do Palmeiras. Então você que não conferiu, eu sugiro que confira, porque, rapaz, o Ademir da Guia meteu um gol, já é spoiler mesmo, mas meteu um gol que vocês precisam conferir. Então vai lá assistir. E já posso estender os comentários do Top 5, Caça? Ou fica Claro. O Lucas prometeu que a gente ia comentar os comentários. Então vai lá. Exatamente, e tivemos a relação do Top 5 do João Mário Capellini, que ele concorda em partes com a nossa lista, manteve 3 dos 5 ali, colocou o gol do Ademir, colocou o gol do Assunção que a gente escolheu, manteve o gol do Alceu contra o Paraná que o Lucas escolheu, só que ele fez 2 mudanças. A primeira, um gol de 3 dedos do Diego Souza contra o Cruzeiro, Brasileirão de 2009. Golaço também, sugiro que assistam. É um gol que a bola vai no meio do gol, mas a curva que o Diego dá na bola joga o Fábio pro canto, é surreal. E um gol do Pedrinho no Paulista de 2004, no ângulo. Era semifinal de Paulista, o Palmeiras foi eliminado, o João até comenta lá, mas valeu pelo golaço, apesar da dor da eliminação. Então, bom, pro top 5 do João eu dou um ótimo. E vocês? Excelente. Os 2 golaços, tanto do Diego Souza quanto do Pedrinho. Tirou do Pedrinho do baú aí, porque vou confessar pra você que eu não lembrava, não. É experiência traumática, só pode. 2004, né? 2004, Paulista de 2004. Faz tempo já. Olha, eu dou um excelente porque ele colocou o do Alceu, cara. Qualquer um colocar o do Alceu vai ganhar excelente, entendeu? Então é isso. Não estou querendo comprar ninguém, mas é isso aí. Eu só queria falar, cara, aqui eu vejo o Diego Souza, esse gol do Diego Souza, eu lembro muito da dupla aí, do título ganho que a gente perdeu em 2009. O Cleiton Xavier e o Diego Souza jogando muito. E pra mim, naquele ano, o maior erro que o Palmeiras cometeu foi de tirar o Jorginho de técnico. Cara, eu sinto que ali os jogadores estavam muito fechados com ele, e quando chegou o Muricy, nada contra o Muricy, ele é um excelente técnico, mas alguma coisa não funcionou, e também agradecer ao Sr. Carlos Eugênio Simon, né? Aquele jogo contra o Fluminense, inexplicável, e fatídico 2009, né? Cada vez que eu lembro de 2009, eu tenho vontade de deitar em posição fetal, porque realmente... Cara, ano passado, esse campeonato de 2009 foi muito lembrado, né? Por conta do campeonato que o São Paulo fez. Era tipo o campeonato perdido, igual que o Palmeiras perdeu lá em 2009, né? Foi terrível, terrível. Mas bem lembrado mesmo. Eu só não dei um excelente pro João,
porque ele botou o Diego Souza na lista, eu tenho ódio do Diego Souza. Então, que perdeu o gol contra o Corinthians em 2012 nas quartas de final. O cara tem ódio por causa do... Não, Você sabe que assim... Pra quem não sabe... Rapidinho, Lucas. Pra quem não sabe, meu nome é Diego Souza, mas agora eu uso Diego Barreto porque não tem condições de usar o mesmo nome com um cara desse. Exatamente. Então, Diego Barreto, prazer. Você vê que o cara tem um pouco do lado negro da força dentro dele, né? Mas... tem pessoas que mudam a história da humanidade pra pior. E naquela noite o Diego Souza mudou a história da humanidade pra pior. Porque se ele faz aquele gol, a gente já tá até hoje zoando nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Sabe aqueles memes? A gente não seria técnico da seleção, a seleção não tá... Cara, olha lá. Quanto tanto de coisa boa que ia ter acontecido, cara. Sabe o famoso elo da corrente do acidente aéreo? Ali um elo se fechou. O último elo se fechou. O Lucas, o Alceu é jogador pra jogar no Palmeiras? Alceu? Cara, eu brinco que eu cresci na pior época possível pra ser palmeirense. Cara, foi uma época desgraçada pra ser palmeirense. E, mano, o Alceu era o zagueiro, era o nível do jogador que o Palmeiras tinha na época. Tanto é que o Valdívia é nosso ídolo. Então, é complicado. Ou seja, não. Próxima pergunta. Bom, então, eu tava voltando então. Temos o top 5. Então, se você não viu o top 5 dessa semana, vai lá no YouTube, confere o top 5, dá a sua escalação de gols. De melhores gols de falta, e a gente vai tentar fazer aí um por semana, será? Se a gente tiver tempo, a gente faz um por semana, e a gente aceita sugestões também de top 5, tá? Se tiver alguma sugestão aí, vai lá no comentário do YouTube ou no e-mail, aeroporcospodcast@gmail.com. E fala, eu quero o top 5 jogador mais feio, eu quero o top 5 gols de cabeça mais perdidos da história. Coisas desse tipo aí. Top 5 seleção do Lucas. É só cara bom que vai aparecer lá. Tenho certeza. Tem o Alceu, que tá ao seu dispor. Tive que fazer essa piada. Dupla de zaga, Alceu e Dininho. Olha lá. Valmir na esquerda, Fabinho Capixaba na direita. Cara, sabe um lateral que vocês zoei agora? Sabe um lateral que eu adorava no Palmeiras, lateral direito? Helder Granja. Não, Helder Granja não. Ninguém lembra dele, mas eu gostava, eu achava que ele era bom. Vocês lembram do Figueroa? Figueroa, claro. Eu adorava, achava ele jogar muito, cara. Não sei se muito, mas... Enfim, dê lá a sua opinião e a gente vai fazer mais top 5, então fica ligado e se inscreva lá. Como o top 5 ele é visual, né, ele é o rádio com imagem, o top 5 não vai pro podcast porque não tem graça. Né? Então o top 5 só no YouTube mesmo, a não ser que a gente faça um dia o top 5 frases mais imbecis ditas por jogador do Palmeiras. Pode ser também, quem sabe. Beleza, dado o Notan, alguém tem algum Notan pra dar ainda? Alguma coisa que vai acontecer, que aconteceu? Algum recado? Não? Só lembrou o pessoal de se inscrever, em tudo lembrou, né? Vamos reforçar. Se inscreve, velho, se inscreve no canal, e assina, ativa as notificações, né? Agora meu youtuber interior agora externou. Exato. Né? Se você quiser que a gente anuncie seu bar aqui também, entra com a gente no departamento de marketing. Também, vamos negociar, né? Vamos negociar. Aqui estamos abertos. Né? Estamos à venda por 10 milhões de dólares. Exatamente. 10 milhões de euros, tá? Porque futebol é tudo euro. E se você quiser que eu faça a degustação de uma cerveja sua, também pode mandar que eu faça, eu dou opinião aqui na curta final, eu falo da sua cerveja, fique à vontade. Nisso, a cerveja do Marcos é pros mercados agora, né? Eu vi. Vai ser vendido no mercado agora. Eu nunca tomei. Eu tomei, é boa. É boa? Pela descrição parece ser boa mesmo. Sim. A IPA, você gostosa. A IPA geralmente é bom.
mais conhecido como IPA. Eu tomei aquela Cacildes lá, ruim pra caramba, eu meio que desisti de tomar cervejas pessoais, com personalidades por trás. Quando você vai me visitar, eu vou fazer a cerveja, eu te dou, daí você fala se é ruim. Aí eu vou falar, essa cerveja não serve pra jogar no Palmeiras. Ou, essa cerveja serve pra jogar no Palmeiras. Essa cerveja é Lucas Lima. Nossa. Bom, senhores, então, começar a pauta já. Hoje é dia 5, estamos gravando, segunda-feira, dia 5/7/2021. Ou seja, viramos aí o primeiro semestre, terminamos o primeiro semestre. Lembrando que metade da temporada do ano passado foi jogada nesse primeiro semestre desse ano, né? Mas o primeiro semestre terminou, a Copa América, graças a Deus, está para terminar, né? O Uruguai foi eliminado com contornos dramáticos e o Paraguai também com contornos dramáticos. Então, o que está se desenhando para o Palmeiras a partir de agora é um pouco diferente do que estava acontecendo nas últimas semanas, nas últimas rodadas. Mas eu queria aproveitar esse marco de julho, né, do mês de julho e tal, para a gente fazer um balanço aí do que foi o primeiro semestre de temporada, tirando o que aconteceu nesse semestre que pertence à temporada 2020, como foi o nosso primeiro semestre de temporada, o que a gente aprendeu aí de lição, CRB, e o que a gente pode esperar, principalmente agora que a gente tem as voltas, a gente tem gente saindo, a gente tem gente chegando. Queria pedir para o Barreto começar aí, como que você enxerga essa primeira metade metade é difícil falar, né? Essa primeira parte de temporada aí 2021. Cara, se você perguntasse ou se você lesse, não precisa perguntar, mas se você se informasse pela imprensa tradicional e lesse ali Sormani, Mauro César da vida, você chegaria à conclusão de que o Palmeiras tá lascado. O Palmeiras foi eliminado de tudo, caiu na pré-Libertadores, tá no Z4 do Brasileiro, não ganhou nenhum jogo nos 9 que disputou, fica aí a referência. Então, você teria uma impressão do Palmeiras que não condiz nem um pouco com a realidade. Como você já lembrou muito bem, tivemos um tropeço muito importante nesse primeiro semestre, que foi a eliminação da Copa do Brasil pro CRB, terceira fase. Em compensação, nós tivemos uma campanha muito boa na Libertadores, a segunda campanha geral, inclusive Libertadores voltando agora, né, semana que vem, oitava de final contra o Universidade Católica. E eu queria destacar o Campeonato Brasileiro, porque eu volto a falar que o campeonato se perde nas 8 primeiras rodadas e o Palmeiras fecha 9 rodadas de Brasileiro com 6 vitórias, em terceiro lugar. Acima da gente, tá Atlético Paranaense e Bragantino, que não vou falar que não serão campeões, mas são incógnitas, no mínimo não são favoritos. Então, assim, estamos em terceiro e temos muito potencial para o segundo turno, para a segunda metade do segundo semestre, aliás, né? Fazer um bom campeonato brasileiro, lutar pelo título e também lutar pela Libertadores. Lembrando que a eliminação da Copa do Brasil, se é ruim, obviamente, pelo fato de ter sido eliminado, é bom pelo calendário. Então a gente tem que agora usar isso a nosso favor. Ô Lucas, você acha que superou suas expectativas? Foi no que você imaginava? Foi pior do que você imaginava no começo da temporada? Considerando também o desempenho no Campeonato Paulista, do jeito que a gente jogou o Campeonato Paulista. Eu acho que se fosse fazer um filme dessa primeira metade de temporada do Palmeiras, seria pagando o preço do ano passado. O Palmeiras pagou o preço pelo excesso de jogos do ano passado, deu férias para os jogadores muito merecidas depois da final da Copa do Brasil, jogou um jogo maravilhoso contra o Flamengo, que tinha o título na mão, só que por incompetência de alguns jogadores, que a gente está careca já de ver, acabou perdendo. Teve uma decepção sim na Recopa. Para mim a Recopa foi uma decepção porque eu esperava vencer.
Mas eu não acho que foi acima das expectativas, mas eu acho que foi bem regular, sabe? O Palmeiras, ele teve decepções, só que contra o CRB, por exemplo, que eu não esperava, que eu não aceito que aconteça, até agora eu não aceito o que aconteceu, mas é algo que a gente não pode fazer numa tempestade, sabe? Aconteceu, aprender do que veio e bola pra frente. O que a gente está disputando hoje é o que o Barreto falou. A gente é entre aspas, o candidato a título que está mais bem colocado e o que mais está em crise, né? Eu não consigo entender. O candidato a título que está melhor colocado é o que está em crise, mas tudo bem. A crise é o que nos motiva. Está escrito isso no portão da academia. Assim, a crise é o que nos motiva. Deveria mesmo. Vamos jogar agora, começar as oitavas de final da Libertadores contra o Católica. Somos favoritos, temos que passar. Se não passar, é um CRB da vida para mim. E depois a gente pega o São Paulo, que tá, cara. Será? Vamos colocar que a gente pega o São Paulo, ou o Racing também. O São Paulo ou o Racing. São dois times que. Se pegar o São Paulo, na minha opinião, é um time que, é óbvio, né? Que tem bastante tempo até o jogo das quartas. Só que é um time muito instável. O São Paulo é muito instável emocionalmente, entendeu? Então, vai do Palmeiras saber usar esse emocional contra. E se pegar o Racing, o Palmeiras é muito mais time. Do São Paulo também o Palmeiras é muito mais time. Então, a gente fez até um podcast um tempo atrás, o que será da temporada, e agora? Alguma coisa assim. E agora Palmeiras. Eu acho que mudou bastante. Antes o e agora Palmeiras era vamos juntar os cacos. Vamos ver quem serve, vamos reformular tal. Eu não acho que tem que deixar de fazer isso. Mas eu acho que além daquilo vamos brigar pelo título brasileiro. Vamos brigar pelo título da Libertadores, porque tem condições. E eu sempre falei isso aí pro Barreto. Eu confio no Abel. Eu não entro mais em jogo do Palmeiras achando que não vai dar. Eu sempre entrava achando que não ia dar. Com o Abel eu sempre entro achando que vai dar. Foi mais ou menos o que eu falei no pós-jogo do Bahia. Não sei se vocês lembram, que eu falei assim, a gente não sai com o sentimento de que vai dar, né? E aí a gente vai lá, ganha do Inter, depois ganha do Sport. Então, realmente, isso que você falou é interessante, é um sentimento de que todo jogo vai dar. Quero fazer algumas observações. Vocês ainda não acham que o Bragantino vai disputar título? Assim, a gente tá na 9ª rodada. Se a gente chegar na 25ª e o Bragantino tiver entre os 3, aí eu acredito que o Bragantino tá disputando o título. Eu acho que tem um time bom, tem um time organizado. Cara, porque assim, ontem teve São Paulo e Bragantino, né? Sim. E o Bragantino ganhou e tal. E, cara, eu assisti uns pedacinhos do jogo. O Bragantino, no segundo tempo, ele colocou o São Paulo no bolso, velho. Assim, parecia o Real Madrid contra o 15 de Piracicaba, assim. É um problema. Toque de bola, calma, tranquilidade. Os caras jogam sem pressão. Eles têm liberdade para fazer o que eles querem. Eles movimentam bem. Tá me chamando muita atenção o Bragantino. Eu sei que a gente não tá colocando ele ainda como candidato a título, mas eu acho que daqui a um pouquinho a gente vai ter que colocar, cara. Ele vai perder o Claudinho agora por conta da Olimpíada, né? E talvez isso prejudique muito. Mas eu acho que é ficar de olho aberto. Então, essa é a primeira colocação que eu queria fazer. Só uma coisa sobre o Bragantino. O problema é que o campeonato é muito longo. Então, eu ainda não coloco, pode ser que eu mude de ideia. Mas digo, sinceramente, óbvio, eu quero que o Palmeiras seja campeão. Mas se não for, eu torço muito para que o Bragantino seja. De verdade. Porque significaria muito para o nosso futebol e para a gestão profissional dos times brasileiros. Um Bragantino campeão brasileiro seria um tapa na cara de muito clube que se diz grande por aí, e seria muito bom. Óbvio, que percam pro Palmeiras, que fiquem com o vice. Mas se ganhar, não é ruim não. Diga lá. Eu acho que
o que o Bragantino tá fazendo no futebol brasileiro já é um tapa na cara de muita gente. Não precisa nem ganhar. O ganhar seria a famosa cerejinha. Agora, o que tá fazendo, ele já é um tapa na cara de muita gente. O Bragantino, o dinheiro nem passa pelo Brasil. É da Europa direto pra conta dos jogadores. O Bragantino não tem um gramado que nem na Ilha do Retiro. O Bragantino não tem dívidas. Recentemente, ele tirou uma promessa do Internacional, ele tirou o Arthur do Palmeiras, ele tirou alguns jogadores do Atlético. Ele não tem dívidas, mas ele é altamente deficitário, né? Tudo bem, ele é uma injeção de dinheiro, mas ele não tem dívida, beleza. Então, ele não tem dívidas, porque é uma empresa, entendeu? E o que eu falo, o Cassa, eu entendo que é um clube que não... Eu ainda não sei se a intenção da organização é ganhar título ou se é fazer dinheiro com venda de jogador. A gente ainda não sabe ao certo o que é. Mas eu acho que é um tapa na cara dos clubes desde já, porque a gente vê... eu imagino o torcedor do Cruzeiro agora vendo o Bragantino, vendo a Red Bull comprando o Bragantino, falando, putz, não podia ser eu. Não, não, que tá. Exato. Não. Entendeu? O Cruzeiro que tá caminhando para não subir, hein? Estamos na 9ª rodada, mas nenhum dos 3 grandes está no G4 nesse momento, né? Só para falar que eu acho que o Bragantino vai brigar sim pelo título. Eu acho que briga no G4, cara. Bom, enfim, mais pra frente a gente pode até fazer aquele famoso podcast sobre modelos e gestão e tal. Até porque não falar mais do Bragantino. Oi? Até porque os outros estão tudo tropeçando e ele tá ganhando. E a gente vai ter uma coisa que chama Copa Libertadores, né? Então a gente vai ter muito time reserva jogando, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, o próprio Fluminense, todo mundo tá na Libertadores, vai ter muito time reserva jogando. Isso vai dar um pouco de fôlego a mais ainda para esses times. Bragantino, até de Paranaense também, mas assim, eu vejo o Bragantino realmente diferente. Lembrando, só uma coisa, que o Bragantino joga Sul-Americana, né? Pega o Del Valle nas oitavas. Sim, joga Sul. Imagina o Bragantino beliscar, imagina ele terminar em 4º colocado no Campeonato Brasileiro e ganhar a Sul-Americana. Espetacular. Já espetacular. Imagina que espetacular não seria, já seria um tapa na cara. E só voltando ao que você falou da Libertadores, a gente tava falando do Palmeiras hipoteticamente cruzar com o São Paulo. O São Paulo, vamos colocar que ele nem esteja do jeito que tá, ele já tenha se recuperado um pouco, mas ainda assim ele vai estar muito atrás. É um time que não vai poder fazer isso, Cássio. É um time que o Palmeiras, talvez nas quartas de final, o Abel vai poder poupar e o Crespo não vai poder poupar. Então pode ser uma vantagem gigantesca lá na frente pra gente, tanto no brasileiro quanto na Libertadores. Vamos ver que brasileiro a gente vai ter, porque eu acho que o São Paulo, logo, se continuar desse jeito, vai flertar com o seguinte, velho, foi pro saco mesmo, agora é fugir da zona de rebaixamento e tentar, por acaso, pegar uma Liberta. Assim, e vai jogar todas as fichas na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu faria isso, se eu fosse o São Paulo, porque é difícil. Nessa altura do campeonato já não ganha mais o brasileiro. Em 2012 a gente fez isso e viu o final. Não, deixa eu só falar uma coisa. Altamente complicado. É arriscado. O São Paulo não cai, tá? Não acho que o São Paulo esteja correndo risco de rebaixamento, sinceramente. Se você olhar os times que tem na Série A, os times da parte de baixo, é claro que o São Paulo não cai. O São Paulo vai terminar na frente do Corinthians. Eu concordo que o São Paulo tem um excelente time, eu concordo com tudo isso. Só que assim, eu gosto muito de ver o canal do Barolo. Ele é São Paulino e se é o que ele fala, tem muito medalhão lá fazendo o famoso corpo mole. E quando o medalhão começa a fazer corpo mole, a gente sabe que pode dar um fim que não era para dar. Vige o Cruzeiro. Assim, como aconteceu com o Cruzeiro, hoje é muito mais difícil para um time que cai voltar, né? Então, espero que caia, mas acho que não cai. Eu tava até vendo a tabela do São Paulo aqui, eles já pegaram muito time pequeno, inclusive, viu?
O próximo jogo fraco que o São Paulo vai ter é contra o Sport, na 17ª rodada. O São Paulo pega agora o Inter fora, aí tem Bahia em casa, posso considerar o Bahia fraco? Não, jamais. Fortaleza em casa, Flamengo fora, Palmeiras, Atlético Paranaense fora, Grêmio, e aí pega o Sport. A agenda do São Paulo fraca já passou. O próximo jogo fácil é o Sport. É 17ª rodada. O Bahia não é fácil, a gente sentiu que o Bahia não é fácil, o Fortaleza tá fazendo uma campanha maravilhosa, o Atlético Paranaense... Não, é possível que daqui umas... É o que eu falei, é possível que daqui umas 4 rodadas a gente já tire o São Paulo de vez de qualquer expectativa séria do Campeonato Brasileiro. O que daria até uma alegria pro palmeirense, tanto por conta do Brasileiro quanto por conta da Libertadores também. Sim. Bom, então, só para finalizar esse papo, que hoje tá bem conversa de boteco, né? Tá gostoso, hoje tá gostoso. Se tivesse a gente falado que ia acontecer o que aconteceu, né? Que quando a gente ganhou a Libertadores, 30 de janeiro, se tivesse a gente falado que a gente ia perder o que a gente perdeu, ganhar o que a gente ganhou, você teria ficado surpreso, decepcionado? Ia falar, ok, é isso? Eu teria ficado surpreso em 2 campos. Surpreso com o Palmeiras cair pro CRB, porque isso eu nunca vou esperar. E teria ficado surpreso do Palmeiras chegar na final do Paulista. Eu ia falar, caramba, o time deu férias pra todo mundo, jogou com sub-20, sub-leite, e ainda chegou na final. Eu só quero fazer um parêntese sobre o Paulista, que eu não falei antes, que é o seguinte, a imprensa falou muito que seria um vexame o Palmeiras ficar fora do mata-mata do Paulista. Aí depois que passou, não dá pra perder pro Bragantino, é o Palmeiras, né? Aí depois que passa pelo Bragantino, não pode perder pro Corinthians. Aí passa pelo Corinthians, vai perder pro São Paulo. Então assim, o que acontecesse naquele Campeonato Paulista iria ser classificado como negativo pro Palmeiras, à exceção de ganhar o título, que seria classificado como o melhor time de São Paulo, ganhou, deu a lógica, fez mais que obrigação. Então eu fico surpreso que o Palmeiras chegou na final do Paulista. E eu acho interessante como que o vice-campeão da Libertadores não é cobrado, né? Não é cobrado. Interessante, né? Exatamente. E sobre os outros títulos, os outros campeonatos, a Recopa e a Supercopa do Brasil, eu fiquei muito chateado na Supercopa pelos pênaltis que o Palmeiras perdeu, mas eu fiquei muito feliz pelo jogo que o Palmeiras fez. Jogou muita bola contra o Flamengo. E a Recopa, eu fiquei triste. Eu ficaria triste de saber que o Palmeiras perdeu a Recopa pro Defensa e Justiça. E você, Lucas? Eu copio e colo que o Diego Souza falou. Pra que eu fui falar? Copia e colo. A gente tá falando de... Você falou de cobrar aí o vice-campeão. Eu só acho que o torcedor do Palmeiras tem que entender que a gente é um time que tem metade da torcida do que os gigantões ali. Gigantões. Que dizem ser Flamengo gigantões. Flamengo e Corinthians. Exato. Tem provavelmente o dobro de títulos. Tem uma organização 1000 vezes melhor do que o nosso rival de Itaquera. E bate de frente com a famosa nação. Então, isso incomoda demais, cara. Eu ficaria incomodado, eu ficaria extremamente incomodado se eu fosse torcedor do time. E a gente tem que entender isso, entendeu? Que a imprensa também incomoda com isso, é complicado. É muito complicado pra Globo. É muito complicado pra Globo ter que passar a Libertadores, cara, e ter que passar Palmeiras e Libertad, e não Corinthians e Libertad, entendeu? É muito complicado. Não, acho que inclusive é complicado para qualquer emissora, assim, tipo, é um problema financeiro para a emissora, né? Então, inclusive, por conta do tamanho da torcida. Né? Totalmente. E eu acho que vem muito disso. Toda vez sabe? que você vê Palmeiras e Libertad, fique feliz, cara. Fique muito feliz, né? Mas sabe o que eu acho que preocupa muito? Não é a Globo não fica preocupada porque ela tá passando Palmeiras e Libertad hoje.
ela fica preocupada porque daqui 5 anos ela ainda vai estar passando Palmeiras e Libertad. Porque ela olha para os dois times, olha para o Palmeiras, olha para a turma lá de Itaquera e vê que é muito mais provável que a turma de Itaquera esteja na 2ª divisão daqui 5 anos do que levantando outro caneco de Libertadores. Cara, mas eu... Termina. Só, aí você comentou, acho que você vai querer comentar o que eu falo. O Diego falou dos 5 anos. O Corinthians estava feliz da vida que conseguiu 2 milhões de superávit no primeiro trimestre. Só que o que todo mundo esqueceu de falar é que esses 2 milhões de superávit tava a grana toda da televisão do final de todos os campeonatos. Do ano passado. Ou seja, foi uma coisa extremamente mentirosa. Assim como o Palmeiras conseguiu 100 e baralá de milhões de superávit. O balanço do Palmeiras do ano passado, ele tá com déficit. Ele tá com déficit porque por causa das todas as premiações caíram esse ano, né? Então é a mesma coisa. Mas, não, o que eu ia falar é o seguinte, porém, galera, essa é uma discussão que eu não tenho conhecimento para trazer aqui, mas eu acho que a maneira como a TV enxerga a receita está mudando também. Eu não sei mais se é tão importante assim passar para uma maior quantidade de torcedores. Eu acho que isso tudo está mudando muito rápido, principalmente com outras maneiras de ganhar dinheiro aí online e tal. Eu acho que esse pensamento, talvez pensamento simplista de falar assim, pô, e parece lógico, como eu falei, né, mas você tem que passar um jogo, você quer passar um jogo para 40 milhões de pessoas ou para 20 milhões de pessoas, né, mas eu acho que não é tanto assim. Precisaria um dia a gente estudar ou trazer alguém aqui no podcast que entende disso, para trocar uma ideia de como as empresas de TV elas enxergam o esporte e de como elas estão tirando dinheiro do esporte. E vai ter uma revolução, viu? Porque o Facebook já anunciou, né, que o Campeonato Paulista ano que vem vai ter um jogo por rodada. Isso. E Cássio, eu acho que tá mudando também, porque vai muito do espetáculo. Eu acho que, vamos dar 2 exemplos. O que você, palmeirense, vamos supor que você, Cássio, o que você prefere? Que passe um jogo hoje do Corinthians falido contra o 15 de Piracicaba, na Globo, o que você assistiria? Ou você assistir um jogo, sei lá, é que hoje não tem, mas vamos colocar aqui... Então, São Paulo e River... Tenha outro Red Bull. Vamos colocar que tenha outra empresa que vai lá e compra algum time e faça o mesmo sucesso. Red Bull Bragantino contra esse outro time aí. Sim. Com uma qualidade boa. O que você vai preferir? Eu, como palmeirense, vou preferir a qualidade. Que nem a Eurocopa. Eu torço pra alguém na Eurocopa? Não torço pra ninguém. Quando eu não tô trabalhando, eu assisto? Sim. Por quê? Porque, cara, a qualidade é maravilhosa. Copa América, assisti um jogo. Até agora. Cara, eu não assisti nenhum. Eu não assisti nenhum, cara. Da Eurocopa eu assisto vários, eu não assisti nenhum. Entendeu? Porque é questão de qualidade. Hoje em dia não é mais o time. E olha que interessante, com essa briga de Globo e Record, né? Quem tá passando a Copa América, SBT, né? É o SBT. SBT. Sabe o que vai acontecer? Se a gente pegar lá as audiências, a Globo na somatória, vai ter audiência talvez até maior do que a audiência do SBT. Então, é o exemplo do que você falou. Hoje o espetáculo, a qualidade do que você passa também faz muito mais diferença do que para quem especificamente você passa. Mas enfim. E a qualidade passa pelo gramado, que a gente vai falar, e pelo calendário, que a gente vai falar também. Beleza. Então vamos tocar o barco, fechar esse assunto aí, ver que venha o segundo semestre, que venham títulos. Eu só queria deixar um detalhe, a gente fez um bom Campeonato Paulista, cara. Dadas as circunstâncias, a gente tem que dar vontade, perdemos, mas assim, eu saí, assim, pô, olha o que o nosso time fez, não dá pra falar que foi, assim, uma decepção, nada. Eu acho que a gente fez um bom Campeonato Paulista e perdemos ali, sinceramente, eu acho que a gente perdeu por conta de um gol cagado, mas tudo bem. Bora então, para finalizar essas perspectivas para o segundo semestre, estão acontecendo mudanças no elenco, né, por diversos motivos, e isso também tem bastante a ver com
o que a gente espera do Palmeiras daqui para frente. Quem que aí pode falar das renovações, das saídas, das chegadas? Eu falo. Vai lá, Barreto. Temos bastante coisa acontecendo, hein? Essa semana eu separei bastante coisa. Primeiro eu queria destacar o Matheus Fernandes, que saiu do Palmeiras, foi lá pro Barcelona no ano passado, foi vendido por 7 milhões de euros. Jogou um jogo. O Barcelona rescindiu o contrato dele e agora ele está conversando com o Palmeiras, provavelmente vai voltar. Ainda não está assinado, provavelmente vem. Então, belo negócio, né? Vende o cara por 7 milhões e ganha de volta. Não, eu acho um bom reforço. E bom reforço, ele sim. Ele apareceu muito bem no Botafogo, foi Botafogo, com certeza. Foi Botafogo. Ele apareceu muito bem, ele foi pro Palmeiras, Eu lembro na época que ele tava no Palmeiras, eu pelo menos, eu pedia um pouquinho e ele era muito tímido ainda. Eu acho que ele precisa, com confiança, ele é um bom reforço. E na seca que o Abel tá, de às vezes não ter gente pra colocar, é mais um ali que ele pode tentar. Ele vem por conta, alguém sabe? De graça? De graça. Tá sem contrato, acabou o contrato dele, vem de graça. Não, ele foi rescindido. Foi rescindido. Caramba. Por e-mail. Mandaram um e-mail pra ele. A propósito, você não trabalha mais aqui, abraço. Pelo menos não foi SMS, né? WhatsApp. Passe no RH. Um áudio de WhatsApp. Maravilha. E aí, além dele, temos, graças a Deus, o Dudu, que apenas lembrando, o Palmeiras conseguiu a liberação dele na FIFA. E a gente tá gravando isso aqui dia 5 de julho. Antes da gente começar a gravação, eu pesquisei e o Dudu ainda não está no bid da CBF, tá? Mas só falta essa liberação, isso pode acontecer amanhã, pode acontecer quarta-feira. Existe boas chances do Dudu jogar, ou pelo menos estar no banco contra o Grêmio. O Palmeiras está correndo para inscrever ele na Libertadores, o prazo tá tranquilo, então o Dudu também provavelmente vai ser opção contra a Católica, ida e volta. Eu não acho que ele vai pro banco, hein? Quarta-feira ainda. Será? Eu acho que não. Porque ele já tava treinando, né? Ele tá treinando. Vamos. Se ele estiver bem fisicamente, obviamente ele vai, mas eu não sei se ele tá, né? Perguntaram, eu não sei se vocês viram, fizeram a pergunta na coletiva pro Abel sobre o Dudu e ele deu, o Abel é genial, cara. Cada resposta que ele dá é um beijo que eu quero dar dele, de língua. Tá gravado, palmeirenses. Cada coletiva é 7 beijos, vai. Parem de fazer perguntas, se cada resposta quero dar um beijo, é complicado. Eu fico me sentindo um vendido. Enfim. Ele respondeu que foi engraçado, perguntaram do Pedrão e do Dudu, coitado, se eu fosse o Pedrão eu tinha chorado, que ele virou e falou, o Pedrão ninguém quis, o Palmeiras não conseguiu arranjar nada, vai ser reintegrado. Aí o Dudu, ele deu uns 5 minutos de resposta, né, mas enfim. Ele falou que ele falou que reconhece a importância do Dudu no Palmeiras, que o Dudu, se o Dudu entender que o Palmeiras não é um time individualista, que todo mundo corre por todo mundo, que o Palmeiras é o famoso lá, todos somos um, lá que ele fala, o Dudu tem tudo para fazer sucesso no Palmeiras. Eu adorei o que ele falou, porque, assim, já traz o cara para ele, cara, desse jeito você vai fazer sucesso. E é o que a gente reclamava muito quando era o Filipão, técnico do Palmeiras, que era toca no Dudu que ele resolve. Isso, individualismo, duduísmo. Exato. Hoje tem tudo para ser o contrário, para se dobrarem ou triplicarem a marcação no Dudu, alguém vai estar muito aberto ali, com muita chance. Exato. E ele já aproveita nessa coletiva falando isso para dar, não digo um cutucão, mas já fica esperto que, você tá chegando, tá sendo bem badalada a sua contratação, mas não ache que você vai entrar e falar, toca em mim. Porque o Palmeiras o Palmeiras do Filipão / Luxemburgo dependia do Dudu. Então tocava nele porque era a única opção. Então é um recado também pro Dudu não achar que ele vai chegar aqui, e agora como ele não é a única opção, ele não precisa também marcar, não precisa fazer nada. Se não vai jogar pelo nome, vai jogar porque ele tem que jogar e porque tem bola pra isso. E o que a gente vinha falando, você falou até de marcar, até no pós-jogo eu tinha falado, será que o Dudu faz o que o Breno Lopes fez no último jogo?
A minha resposta é não. Não faz. A minha resposta é não, porém, por um jogador que a qualidade do Dudu tem, eu acho que vale a pena o Abel quebrar um pouquinho a cabeça para dar um jeito de cobrir aquele lado. Sim, e também considerando que o Vinha volta, o Gomes volta, e dá um pouco mais de vigor defensivo. O Vinha volta? Você não tá sabendo? Nossa, é sério? Nossa, eu entrei no canal do futebol, ele já tava indo embora. Entrei no canal do não sei quem, ele já tava indo embora. Parece que ele entrou no avião, fechou a porta, mas aí tava pra decolar e voltou pro Brasil. Caramba, hein? Putz, que chato, hein, Nicola? Voltou, inclusive, eu vi vídeo dele hoje fazendo treinamento físico já na academia. Exato. E com o Gomes, inclusive. Contrariando todas as previsões, que não sabiam se ele vinha, ele veio. Borjão da Massa, é esse que vai tirar o Daverson do time, graças a Deus. Então, e aí? A gente chega no Borjão da Massa, né? Essa semana o Júnior já tweetou, Júnior Barranquilla, já tweetou se despedindo dele, ele também. Então, assim, lá acabou mesmo, não vão pagar, não pagaram, já até encerrou lá o contrato. A única coisa é que o Borja tá com a Colômbia. E a Colômbia joga terça-feira, 6 de julho, a semifinal da Copa América. E mesmo que perca, joga o terceiro lugar. Então vai jogar o calendário completo da Copa América, então o Borja só volta semana que vem. Segunda-feira deve estar aí prontinho. Ô Barreto. Mande. Eu fiquei sabendo que teve treta entre o elenco do Palmeiras e o Borja. Porque ele acertou o pênalti contra o Uruguai e palmeirense não acerta pênalti. Então, exato. E aí a gente vai mandar ele embora porque é inadmissível. Ele não quer voltar, tá claro. Ele acertou o pênalti porque ele não quer voltar, ué. Já o Vinha foi recebido com muito calor porque ele cumpriu o propósito dele. Exato. A profecia. Inclusive ele voltou por isso, né? Cancelaram a negociação porque ele errou o pênalti, aí o Gagliotti falou, não, vamos ter que trazer ele, medalhinha de honra ao mérito, porque o cara perdeu o pênalti. Então, mas sobre o Borja, agora sério, o Palmeiras não vai pedir pra FIFA a liberação dele, tá? Então, só em agosto que o Borja pode voltar. Porque vai tentar negociar isso. Não, envolve uma outra... O advogado do Palmeiras tinha até explicado, porque a negociação com o Borja não foi em período de pandemia, ou foi um período diferente, que aí não daria a mesma brecha que deu pro Dudu pra pedir a negociação pro Borja. Então a FIFA provavelmente iria recusar. Mas, então, ô Barreto... Mande. Isso daí que o Caçadante falou pode até não ser por causa disso. Mas existe a chance, mas se sim. é uma proposta ou pro Borja ou pro Daverson, se Deus quiser, um dos dois... Proposta pro Daverson. Eu também acho, não. Eu acho que o Palmeiras faria assim o negócio, sem dúvidas. Só uma coisa ainda sobre o Borja, que o regulamento da Conmebol permite, tá, que o jogador jogue por 2 clubes diferentes na Libertadores. Então ele já jogou pelo Júnior na fase de grupos, mas ele pode sim jogar pelo Palmeiras no mata-mata. Então ele estaria livre para ser inscrito pelo Palmeiras se assim quiser. Se o Palmeiras inscrever, aí já não poderia jogar por outro clube que queira comprar ele aqui na América do Sul. Talvez tenha isso no pensamento também, né? Exato. E aí, a gente teve até umas especulações sobre Thiago Galhardo chegando, né, numa troca com o Luiz Adriano. E eu já queria falar que o Luiz Adriano ficou fora do jogo contra o Sport com luxação no joelho, coisa assim, mas que é muito migué, tá? Porque o Luiz Adriano tá com 6 jogos. E se ele jogar mais um, ele não pode mais jogar o Brasileiro por outra equipe. Então o Palmeiras tá assim segurando ele. E o Inter já sinalizou positivamente pro Luiz Adriano, mas o Thiago Galhardo, o presidente lá, falou que não tem papo de liberar o Galhardo não, que conta com ele pra temporada. Então, não sei, a princípio nada. Barreto, lembra a troca entre o Pato e o Jadson? Bom pros dois. Bom pros dois? Eu acho que pode ser bom pros dois. O Luiz Adriano, eu acho ele um excelente centroavante, eu acho mesmo. Só que eu acho que ele tem um desgaste já muito grande, nível Luan, sabe? Que qualquer coisa que ele errar, vão encher o saco dele. E ele tem um estilo de jogo que a torcida do Palmeiras não é muito
muito feliz, assim. Ele é um cara muito. Ele é um cara muito tranquilo dentro de campo. Ele não é um cara que vai encher o saco do atacante o tempo inteiro. E o Galhardo, eu acho que ele já tem esse estilo. E o Galhardo foi artilheiro do campeonato do passado, né? Então é uma coisa que pode dar um ar melhor. Eu acho que vale a tentativa, além do que o Galhardo ganha menos do que o Luiz Adriano, viu? Eu só fico meio assim por conta do desempenho do Luiz Adriano na Libertadores. Eu acho que na Libertadores ele joga melhor do que ele joga no Paulista, Brasileiro e tal. Mas aí... Gostaria de ver ele reabilitado na Libertadores. Mas aí seus problemas estariam resolvidos com ele, o rei da América, Borja. Que inexplicavelmente joga Libertadores. Cara, esse é o problema. A gente não sabe como vem Dudu, a gente não sabe como vem Borja, a gente não sabe como vem Pedrão, a gente não sabe como esses caras vêm. Assim, não dá. É igual São Paulo. Tava sem o Miranda, agora que voltou vai ser melhor. Tava sem o Diego, o Daniel Alves, agora que voltou vai ser. Cara, não é assim, velho. Não é assim. Do Palmeiras não vai virar uma máquina de futebol porque o Dudu vai voltar. Não vai virar o Liverpool porque o Pedrão chegou, tá ligado? E muito menos o Borja. Eu não sei, eu tendo a confiar mais quem já tá, tendo a pôr mais fé em quem já tá no elenco. Pode o Thiago Galhardo vir arrebentar? Pode, mas eu não sei, eu olho essa troca aí meio com um pouco de desconfiança. A única coisa que eu acho que tá rolando climão no Inter, alguma coisa tá errada lá. Eu não sei o que é, eu acho que por isso alguns jogadores estão abaixo. Talvez isso explique um pouco da má fase dele. Então isso é o que me dá um pouco de esperança na troca, mas em geral eu vejo um pouco desconfiança. Eu tendo a concordar um pouco com o Lucas em relação a mudar os ares. Eu não acho que o Luiz Adriano esteja queimado no nível Luan, tá? Eu gosto do futebol dele. Mas mudar os ares, como foi Paty Jadson, como foi Luciano e Everton, sabe umas coisas assim que você fala, tá bom, tem uns caras ali que jogam ok pra bem, e aí vai mudar e melhora. Eu tenho essa esperança assim que o Galhardo viria bem. Eu daria uma chance. Lembrando que o Galhardo chegou na seleção brasileira no passado pelo Inter, e às vezes até por isso que ele tá meio puto, né? Porque o cara é artilheiro do time ano passado, o cara chega na seleção e aí amarga um banco logo depois. É complicado. É um time todo desestruturado também, enfim. O Inter foi o case de insucesso de 2020 e 2021. Sim. E o Pedro? Daria pra persuadir ele no Flamengo? Já que vocês estão falando em climão de jogador que tá puto com o time, ou não daria? O problema é grana, né? Eu não daria. Pra mim, o Pedro e o Gabigol não põem na mesma prateleira. Pra mim, o Pedro é muito melhor que o Gabigol. Mas muito, muito, muito melhor que o Gabigol. Muito melhor que o Gabigol? O Pedro, pra mim, é muito melhor. O problema do Pedro ali é que ele tem... Pra mim... Gente, o Pedro só não é titular do Flamengo porque o Gabigol chegou antes. Vamos colocar numa balança. Imagina se o Pedro tivesse chegado antes do Flamengo, titular, e o Gabigol chegar na mesma época que o Pedro chegou. Vocês acham mesmo que o Gabigol seria titular e o Pedro seria nem jogar, ia jogar 17 minutos, igual o Matheus. Então, o Pedro só é reserva, porque assim, eu não acho que o Gabigol seja ruim. Para mim, nível nacional, o Gabigol é maravilhoso. Só que o Pedro, ele não é nem nível nacional. Para mim, o Pedro ele tem um nível maior. Eu não sei se vocês viram contra o Fluminense, ele deu uma chaleira na bola, limpando o jogador. Que foi aquilo? E ele é um cara... Oi? Não, é por isso que eu digo do Pedro, porque ele não tá tendo espaço no Flamengo. E ele sabe que ele é nível Europa. Só que o Flamengo prefere o Gabigol, que não é nível Europa, a Europa já sabe disso e não vai tirar ele de lá. E o Gabigol é um moleque de 20 e poucos anos. Então o Pedro e os agentes dele olham e falam, pô, você não tá tendo chance aqui? Será que você vai pra Europa como banco do Flamengo, sendo que os caras não te liberaram nem pra Olimpíada? Porque a Olimpíada ia ser uma puta vitrine pra ele. E ele perdeu essa janela. E aí ele volta pro Flamengo pra jogar 20 minutos e ser substituído. Vamos pensar assim, então. Eu acho que seria maravilhoso, mas vamos pensar assim.
Vamos supor que o Gabigol e o Pedro jogassem no Palmeiras, certo? Os dois jogassem no Palmeiras. Se fosse a mesma situação, Gabigol titular, Pedro reserva. E o podcast, e o Flamengo chega no Palmeiras e faz essa proposta. Você, como torcedor do Palmeiras, como você iria ficar o teu time liberando o Pedro para o maior concorrente ao título junto com o seu time? Mas quantas vezes isso já não aconteceu? Mas eu acho que agora não vai acontecer não, cara. Eu acho que agora não vai acontecer não. Essa transferência é impossível, eu acho. Eu acho que beira impossível essa transferência. Porque o Flamengo ele quer vender o Pedro sem perder o Gabigol. Não quer correr o risco de jogar de fazer o do Pedro um jogador sensacional e depois vender ele e não ter atacante. Então, essa estratégia do Flamengo não tá tão errada, porque sabe que o Gabigol não vai voltar pra Europa. Então, mas o que o Flamengo vai fazer com o Pedro? Vai vender, ele quer vender. Mas como é que você vai vender um cara que não joga? Ele não vai vender, vai segurar. Até o Pedro fazer biquinho. Até o Pedro fazer 30 anos. Não. Vem. O problema é que o clima lá já tá pesado já. O Pedro já reclamou pra caramba. Gente, o Gabigol, ele reclamava toda vez que era substituído e o Rogério Ceni passava a mão na cabeça. Agora, quando o Pedro reclamou que foi substituído, o Pedro ficou no banco esperando a vida inteira. Quando coloca ele, é substituído no segundo tempo. Aí ele reclama, o Rogério Ceni chega na entrevista e fala que é lamentável a atitude dele. Então, ele já tá sendo... A situação lá não é boa. Se o Gabigol virar reserva do Pedro, o Flamengo perde o Gabigol. Por isso que não vai virar. Não vai virar. Por isso que não vai virar, exatamente. Não, na verdade o Flamengo não perde o Gabigol, o Flamengo perde o elenco, porque o Gabigol é um projeto de Neymar, é uma mimação. É verdade. É verdade. Gente, o Gabigol, ele foi pra poderia seleção ser parça. Gente, ele foi pra seleção jogar a Copa América, não vem me falar que ele não teve chance, porque ele teve. E ele não conseguiu. Por quê? Porque o nível da Copa América, apesar de ser baixo, ainda é maior do que o Campeonato Brasileiro. Então, Gabigol, cara. Eu acho essa transferência impossível. Eu também acho impossível, cara. Ou muito improvável, vou dizer impossível. Dá pra classificar como muito improvável e eu jamais iria reclamar. Se eu fosse o Pedro, eu até mexeria pauzinho, que eu ia falar, eu vou ser titular lá no Palmeiras um tempinho 100%. E vou pra Europa já. Quem é o maior rival do Flamengo? Quem é o time que pode me dar condições de virar vitrine pra Europa? É o Palmeiras? É o Atlético Mineiro? Onde eu seria titular 100%? Seria no Palmeiras? Mano, é pra lá que eu vou. Mas é óbvio que não é assim que funciona. Não depende só dele, sem dúvidas. Mas se ele viesse pro Palmeiras, eu ia ficar feliz para um cacete. Agora... Palavrão, menino. Desculpa, senhor. E aí, a gente... Vai se fuder, mano, não fala palavrão, não. Porra. E aí, falando agora um pouquinho sobre renovações, porque essa semana, Jailson e Felipe Melo foram comunicados pelo Palmeiras que não terão um contrato renovado agora. O que significa que pode ser renovado até o final do ano, eles têm contrato, o Palmeiras só protelou, deixou para depois as negociações, porém os dois estão livres para assinar pré-contrato com qualquer time que eles quiserem, porque o contrato falta menos de 6 meses para encerrar. Eu posso até ser, às vezes pode parecer que eu tô sendo, porque eu tô sendo muito incoerente, né? Porque eu falo que o Felipe Melo faz jogos maravilhosos e eu falo que não tem que renovar, parece até incoerência. Mas eu acho que o Palmeiras tá certo. Não tem que renovar. Eu acho o que eu falei, renovou com o William, acho nem que o William tinha que renovar. São jogadores com salários altíssimos que não rendem o que ganham. Então, e outra, não é que não vai renovar agora. De repente, se chega no final do ano e os caras não tiveram proposta, não assinaram pré-contrato, você pode renegociar o salário deles e manter, se compensar pro Palmeiras, renegocia o salário do Felipe Melo e mantém ele mais um ano. Ela quer jogar? O Felipe Melo não quer um ano. Não, tudo bem, mas ele não vai jogar isso, ele vai ficar sem contrato, vai jogar onde? No Flamengo. Eu acho que o Felipe Melo não fica sem contrato.
Mas ele também, se ele sair do Palmeiras, que é um time que disputa título, ele não vai para outro time que disputa título também. Não vai. E outra coisa, ele não renovar o contrato agora, pode até ser uma motivação pro cara falar, não, porra, eu preciso renovar meu contrato. Então, não que o Felipe Melo um dia tenha faltado com raça em campo, tá? Isso jamais aconteceu. Você prefere ganhar metade do seu salário no vamos pensar num time aí, no Bahia, ou metade do seu salário no Palmeiras? No Palmeiras, com certeza. É isso. Não, eu concordo 100% mesmo. Eu só acho que, mesmo com menos, eu acho que não deveria renovar. O Palmeiras precisa de uma renovação. E renovar com o Felipe Melo e Jailson é um atraso, eu acho. O Palmeiras pode também estar olhando o mercado, que é muito que vocês estão falando, do tipo, olha, não chegou nenhuma proposta por vocês até agora. Eu preciso renovar mesmo agora? Então, se você quiser assinar um pré-contrato, ou se chegar alguma proposta nesses 6 meses, a gente conversa. Entendeu? Fala comigo antes de assinar. Foi inteligente. Eu acho que, sinceramente, fez o certo mesmo. Eu não vejo chegando proposta pelo Jailson, por exemplo. Só se for de time muito menor. Muito menor. Disputar bem. Foi quando o Praz saiu do Palmeiras e foi pro Ceará. E o Praz estava no nível acima do Jailson ainda. Tava mesmo. Eu acho assim, eu não tô falando do jeito que o Palmeiras largou o Praz, não é isso que eu tô falando, tá? Mas o pessoal que defendia o Praz insanamente no Palmeiras, a temporada que ele fez ano passado, começando de titular e perdendo a posição pro cara da base do Ceará, já mostrou que o Palmeiras estava certo em não renovar. Sim, não, mas o Praz encerrou o ciclo dele no Palmeiras. O Praz chegou pro Palmeiras em 2013 para disputar a Série B. Foram muitos anos de clube. Não, o Jailson chegou em 2015. Não, eu tô falando do Jailson também de encerrar o ciclo. Tá. Sim. Cara, o ciclo do Jailson já se encerrou uns 2 ciclos atrás, mais ou menos. O problema é que o Praz era o titular. E o Palmeiras fez muito bem. Eu lembro quando contratou o Everton, o Palmeiras pagou a mais pra ter o Everton logo. Vocês lembram disso? E criticaram o Palmeiras. Tipo, vai pagar a mais, sendo que você tem o Praz no time. Daí, olha o goleiro que a gente tem. Mas um acerto do Matos que só acha um erro dele, não acha coisa boa. Exato. Bom, de contrato é isso que nós temos. E tem os retornos de Copa América, né? Vinha e Gomes. Notícias sobre os dois. O Vinha perdeu o pênalti. Então, uma coisa que eu até queria perguntar pra vocês sobre o psicológico dele. Porque vocês lembram quando ele foi expulso na Recopa? Que ele ficou mal, perdeu o desempenho, teve que passar por psicólogo. Ele ficou bem mal também perdendo o pênalti no Uruguai. Então, eu fico pensando se isso tem 20 anos. É o cara mais novo. Ele correndo parece uma pintura renascentista, parece que tem 500 anos. Michelangelo esculpiu o menino. Mas ele é muito novo, então isso pode significar um pouco do psicológico pra ele. Espero que não. Mas assim, que alívio ter o Vinha de volta, cara. Sinceramente. Olha, cara, nunca mais xingo ele. O Vinha com uma perna, sem psicológico, tomando tarja preta, é melhor do que o Vitor Luiz na melhor fase. E o outro que voltou, Gustavo Gomes, que foi expulso, né? Eu não sei se vocês assistiram o jogo do Paraguai. O Paraguai foi assaltado. Não foi com uma mão armada, foi com 2, cara. Porque... Então, mas foi pelo mesmo juiz que apitou Palmeiras e River, né? Ah, é? Foi o mesmo juiz. Faltou botar o mesmo VAR, então, pra salvar nós. A Leila que pagou o juiz. A Leila. Não caiu o Pix lá do Paraguai? Aí não teve como. Mas... Cara, então, o jogo foi um roubo absurdo e o Gomes foi expulso, né? Ele colocou a mão no peito pra barriga do cara, o cara colocou a mão na cara, o juiz expulsou ele, segundo amarelo, enfim, já tinha tomado outro por reclamação, foi expulso, e o Gomes... Eu acho que, você falar isso do segundo amarelo, eu acho que o segundo amarelo deveria começar a ser revisto pelo VAR. Com certeza. Eu também acho. Com certeza. Porque é o seguinte, mas aí ele pode tomar um primeiro cartão amarelo que não foi justo. Mas o segundo geralmente é cavado. O segundo é muito cavado. Então, e ainda mais hoje em dia,
Você falou que ele botou a mão no peito, o cara sentiu a cara. Jogador de futebol tem muito isso, entendeu? Ele tem o rosto dele é da testa até o dedo do pé. Tudo é no rosto. Então, e é muito injusto ser expulso por isso. Exato. Eu acho que seria uma coisa interessante o segundo amarelo começar a ser revisto para evitar a injustiça. Bom, a vantagem... Concordo plenamente. Porque impacto no jogo é terrível. Terrível, o impacto é terrível. O Paraguai foi eliminado, né? Provavelmente não teria sido. Conseguiu empatar e depois... E perdeu nos pênaltis. Exato. E como foi eliminado, a expulsão do Gomes passa para a próxima data FIFA, né? Então, o próximo jogo das eliminatórias, o Gomes não joga. Então, quando tiver eliminatórias aí, ele não vem. Ele não vai, né? Fica aqui. Comemoro muito. E o Brasil fez gol. Lucas Paquetá. 1-0 Brasil, você que acompanha a gente no futuro. O Paraguai conseguiu empatar um jogo contra o Peru. Olha o adversário do Brasil, cara. Sem o Gomes, conseguiu empatar o jogo. Você vê o nível da Copa América. Eu tava falando de Copa América, eu tava falando com um amigo que podia cancelar a Copa América. Pega um dia, faz Brasil e Argentina e só, porque a final vai ser essa. Assim, faz ida e volta em Buenos Aires, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ia ser muito mais legal, também acho. Olha, gente, pra gente ver o nível da Copa América, Lucas Paquetá tá sendo o melhor jogador do Brasil. Esse é o nível da Copa América. Esse é o nível do Brasil, inclusive. Bom, seguimos. Falamos sobre, então, quase tudo aí. Agora, queria puxar um gancho que vai ser um gancho, que vai puxar outro gancho. Que é o seguinte, temos Libertadores. Então, provavelmente, começa novamente time reserva, time alterado, e tudo isso, quando a gente conversa, tudo isso volta pro calendário, né? Calendário maluco, alucinante. Acho que a gente já fez quantos jogos esse ano? Quase 50, né? Não, 30 e poucos jogos, se não me engano, esse ano. 50 foram do Abel, se não me engano. E aí eu queria perguntar pro Lucas, que o Lucas que sugeriu a pauta, né? Sobre calendário, né? Principalmente, assim, o que você acha que vai acontecer nos próximos dias, principalmente no Campeonato Brasileiro e Libertadores, e alguma consideração que você tem aí sobre o calendário. Eu acho que esse início bom do Palmeiras é essencial quando chegar a Libertadores, porque vai ter alternação, vai ser time alternado, com certeza, e o Palmeiras ele vai poder oscilar, né? Porque ele já tá lá em cima. Então, e se não oscilar, aí que ele pega a liderança de vez e não larga. Eu vou falar do calendário aqui, Cássio. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o calendário do futebol brasileiro tem que mudar para ontem. Eu sou bem radical. Para mim, o Campeonato Paulista tem que fingir que nunca houve e pronto. Porém, eu falo muito do canal do Massini aqui, eu adoro ele, eu acho muito profissional, muito bom. Ele convidou um pessoal do Futebox, que eles criaram eles vão apresentar esse calendário para a Liga, né? E eles criaram um calendário interessante. Eu não vou aqui criticar e nem elogiar o calendário deles, mas só dar aqui algumas coisas. Eles conseguem criar uma solução que você tem Campeonato Paulista, tem Brasileiro o ano inteiro, tem Copa do Brasil, tem todos os campeonatos que já tem, porém você diminui, se um time fizer o que o Palmeiras fez na temporada passada, para 55 jogos. O que o City fez na temporada passada. O City teve uma campanha parecida com o Palmeiras. A diferença é que a gente é grande e a gente ganha. O City é pequeno e perde na final. Essa é a diferença. Não falei mentira, não é? Posso só falar uma coisa sobre Copa do Brasil? Porque uma das pautas é reduzir a Copa do Brasil. Mas não seria muito mais emocionante se fosse jogo único? Ou não? Vocês não acham? A Copa do Brasil tinha que ser jogo único. Sorteio de local e a semifinal e a final, as duas semifinais e a final serem em Brasília. Em Brasília, exato. Porque eu acho que ia ser muito mais legal, cara. E vocês falaram, só pra falar, tá, pessoal? A proposta deles é o Campeonato Paulista ser no primeiro semestre, os quatro melhores colocados de cada estadual jogar a Copa do Brasil. Aí vai ter a pergunta
só para não atrasar, vai ter a pergunta, não vai desvalorizar a Copa do Brasil? Aí eu respondo já. O problema não é desvalorizar a Copa do Brasil. O problema é que a Copa do Brasil é mais valorizada do que o Campeonato Brasileiro. Você tem que transferir essa valorização que a Copa do Brasil tem pro Campeonato Brasileiro. E você continuar com a mesma grana, só que você aumenta o brasileiro e diminui a Copa do Brasil. É a minha opinião. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link da conversa que eles tiveram. Foi dia 3 de julho. É bem legal conferir. Eu acho que toda proposta é válida e uma coisa, o que vai acontecer ninguém sabe, mas eu sei que todo mundo concorda que tem que mudar. Eu gosto da Copa do Brasil ser um campeonato super valorizado, porque ela é um pouco mais democrática, ela é um pouco mais instável do que o Campeonato Brasileiro. Mas é a minha opinião, assim, eu gosto de repente ver um Atlético Paranaense que não vai ganhar o Brasileiro ganhando a Copa do Brasil e levando uma bolada para casa, sabe? Isso faz diferença pro time e pro futebol. Assim, Não, terminei. Não, é isso, assim, mas concordo com tudo que o Lucas falou, precisamos valorizar mais o brasileiro, muito embora precisamos valorizar mais o futebol de uma forma geral, mas o brasileiro é desvalorizado por muitos motivos, né, não só pela quantidade de jogos, mas interessante a proposta. Acho que agora está tendo conversa de liga, né, de uma nova liga e tal, quem sabe essas conversas não se entrelaçam em algum momento. Eu tenho um problema, só complementando, com a Copa do Brasil ser mais valorizada, porque eu acho que o principal produto tem que ser o pontos corridos. O brasileiro tem uma vontade de ter mata-mata, né? Querem voltar ao mata-mata no Campeonato Brasileiro em nome da emoção. Então, assim, já que os times são ruins, bora botar um mata-mata aqui para tentar justificar o campeonato e tal. E o que acontece quando a Copa do Brasil é super valorizada é que você pega um time que poderia disputar o título brasileiro, como aconteceu naquele ano do Corinthians com o Grêmio, se eu não me engano, e o Grêmio abriu mão do brasileiro para disputar a Copa do Brasil. Então, isso é terrível. O problema não é para mim a Copa do Brasil ser muito valorizada. Eu acho que tem que valorizar o máximo que você conseguir. O meu problema é ser mais valorizada do que o principal campeonato que o país tem. Então, eu acho que a gente precisa definir... Pera, assim, vocês estão pensando só em prêmio, mas para o time tem outras coisas que importam. A Copa do Brasil das oitavas são 16 jogos, o brasileiro são 38. Só de receita de TV aí, o brasileiro é muito mais valioso do que a Copa do Brasil. Você tem outras coisas que importam aí. Não significa que o prêmio é maior, que esse é o campeonato mais importante. Para mim o recado não é esse. Mas a receita de TV o time vai ganhar assim, indo bem ou mal no brasileiro. Esse é mais um erro do brasileiro. A receita de TV tinha que ser também de acordo com a colocação de cada clube no brasileiro. Aí a discussão é profunda mesmo, concordo com você. Não dá, mas aí também você precisa dar um jeito de não foder os times que já são fodidos, né? Para tentar dar um pouco mais de competitividade pro campeonato. Então, mas se você... Vamos colocar assim, vamos tentar colocar numa balança. Sei lá, vamos pegar 100%, não vamos colocar que Flamengo vai ganhar X, Palmeiras Y, não sei o quê. Vamos colocar que o brasileiro vai valer 1 bi. Vamos jogar esse valor. Vai valer 1 bi. 20% desse 1 bi é dividido igualitariamente para cada clube. X% desse 1 bi é dividido por colocação. E o resto desse 1 bi é dividido por audiência, sei lá, vamos colocar assim. O que você faz? Você incentiva o cara a ter a melhor colocação possível, porque ele vai ganhar mais grana. E ao mesmo tempo, você tem uma grande parcela igual para todo mundo. Eu entendi o que você quer dizer, eu só não quero que vire um moto perpétuo. Se você fica em primeiro, você vai ficar sempre em primeiro ou em segundo, sempre primeiro e segundo, aí fica Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Flamengo até já é assim. 2040. Não, sim, por isso que eu acho que tem que mudar, mas com esse cuidado, né, com esse cuidado. Mas e a Liga Nova? Como tá? Vai ter Liga Nova? Bom, eu acho que... Eu não quero acreditar, mas eu acredito que é só para tentar barganhar alguma coisa na CBF.
Infelizmente, os clubes não são unidos. A primeira chance que algum presidente estrelinha, né, Rodolfo Landim, tiver de ser maior do que os outros, ele vai querer chutar todo mundo e vai querer mostrar que eu sou maior, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu acho que esse é o único motivo de não rolar a liga. Eu gostei, eu vi uma entrevista do presidente do Bahia, se eu não me engano, na Jovem Pan. Ele fala que eles vão contratar um profissional que é independente de todos os clubes para gerir a liga. O CEO da liga. O cara é o CEO da liga. Ele vai ser um CEO. Como é na NBA, na Premier League, como é em tudo. Então, o problema da liga é o seguinte, você reúne todos os clubes. Aí você fala assim, vocês querem uma arbitragem profissional? Todos concordam? Sim, queremos. Vocês querem uma tabela menor? Sim, queremos. Vocês querem VAR? Sim, queremos. Legal, vamos dividir o dinheiro igual? Não. Que dinheiro igual? Meu time é maior que o dele, por que eu vou ter o dinheiro igual do Bahia? Aí começa, aí o do Bahia fala, pô, mas isso aqui não é pra ser uma liga igualitária. Não, mas olha a minha torcida, olha a sua, e pronto. Morreu. Aí não vai, aí vai morrer. Mas tá indo, né? É só Rodolfo Landim não aparecer e achar que ele é maior do que todo mundo, que não vai acabar acontecendo. É o time que pressiona pra voltar público na pandemia. Vai muito criar uma liga com igualdade. É que o Flamengo tá meio... desesperado? Não, mas ele tá meio tretado com a CBF, né? Então, talvez isso seja... Inclusive, isso tenha a ver com a liga, né? Até isso tem a ver. Então, por isso eu acho que a palavra do Flamengo é desesperado mesmo. Não, vocês lembram no começo do ano, o final do ano passado, sei lá, quando saiu as projeções dos clubes para a temporada, o Flamengo previa 100% de público no estádio a partir de abril. Para fechar as contas. A gente tá em julho. O Flamengo e não tem perspectiva de abrir público, gente. Se o Inter tivesse ganhado o Brasileiro, o Flamengo ia estar... numa crise que você não tem ideia. Bem pior. E foi assim por muito pouco, hein? Aquele time ruim do Inter não ganhou o Brasileiro. Famosa pipocada. Eu também acho que não vai rolar. Mas eu tô surpreso que ainda não morreu. A gente já faz o quê? Mais ou menos mais de mês que a gente tá falando disso aqui e não morreu ainda. E se tiver mais uma liga, a gente vai controlar a qualidade dos gramados, será? É o mínimo. Porque eu acho engraçado que, assim, o Allianz Parque, ele tem que passar por perícias... auditorias internacionais. A imprensa pergunta, o técnico reclama que o gramado é diferente. Aí o Palmeiras vai jogar contra o Sport. Pode falar. O famoso kick da bola. Não, eu ia falar que ali no Allianz Parque tá o cara com transferidor, um esquadro, uns aparelhos estranhos para medir o kick da bola, jogar a bola com uma intensidade de 1 Newton para ver quanto que ela rola ali. Aí chega lá na Ilha do Retiro, o juiz joga a bola. Se pingar, tá bom. Se tiver areia, chuta pro lado que sumiu, ninguém viu. Esse é o padrão. Por que o Allianz Parque precisa de tanto medição para ser um gramado que parece grama e a grama não tem que parecer grama? E eu queria falar uma coisa. Ô Petkovic, você foi bom jogador, velho. Você foi bom. Você jogou bom. Mal menos. Você jogou bola. Não, ele foi um bom jogador. Não, bom jogador ele foi. Ele não foi sensacional. É bom jogador ele foi, vai. Tá. No nosso critério de bom, ok, ele foi bom. Ele foi bom. Cara, você sabe a diferença que faz para um bom jogador ter um gramado bom. Tu não vem falar no Sport TV que o Abel tá chorando, que tem que jogar em ponto final, porque se for esse o seu pensamento, sua cabecinha, cara, é inversamente proporcional à bola que você jogou. O problema não é a declaração de falar que o gramado é ruim, o problema é quem falou. Se fosse o técnico de outro time, que já foi goleiro, campeão mundial aí, por reserva do Marcos, por exemplo, provavelmente ele estaria falando que, nossa, como tem razão o Rogério Ceni,
por reclamar do gramado, porque ele está querendo um futebol melhor, querendo que a gente valorize nosso futebol. Mas como foi o Abel Ferreira que falou, aí provavelmente vai sair coluna falando que isso é papo de colonizador. Cara, a relva ontem cobria, chegava no tornozelo do jogador. O jogador punha o pé na grama, afundava o pé do cara, velho. Não dava pra ver a chuteira. Parecia pouso de emergência na Amazônia. Não dá pra ver o avião, velho. Não dá pra ver. E outra, o Petkovic só não falou porque não foi o Flamengo, que é o time... não vou falar do coração, né? É o time que ele curte, né? Se fosse o Flamengo, se fosse o Rogério reclamando, o Flamengo jogou ontem aqui em São Paulo contra o Fluminense. Jogou aqui na Neoquímica, né? Porque devem estar deixando o gramado lá, daquela porcaria daquele gramado do Maracanã lá para Copa América. Mas quando for o Rogério para reclamar, ele vai dar razão. Ele vai dar razão e vai falar tudo isso aqui que a gente falou. Então, Posso completar só? A CBF ano passado fechou com lucro de 48,8. Tá? 48,8 o quê? Milhões. A CBF fechou com lucro Só? de 48,8 milhões. E ela fechou, na verdade, ela fechou com lucro de 500 milhões. É que 450 milhões a gente sabe que... foi pra... virou... Foi ali na contabilidade... Virou obra de arte, mais algumas coisas aí. Com os números oficiais, digamos assim, sabe, por isso que eu falo, a gente precisa... Eu quero muito que dê certo essa liga. Porque uma liga iria virar pro esporte, iria virar o esporte. Realmente, vamos lá, vamos consertar o gramado, você vai ter que cuidar, a gente vai mostrar como é que cuida, a gente vai ajudar, porque a liga fazer isso não é um prejuízo para a liga, é um lucro para Palmeiras, para Flamengo, para Fluminense, qualquer time que vai jogar lá. Ontem, a bola que o Thiago Neves chutou para cima no segundo tempo, se o gramado é perfeito, ele mata. A bola pinga um pouquinho, vai chegar nele, ele dá um pouco com a parte de cima do pé. Então, o gramado é bom também ainda bem, mas o gramado seria bom também pro próprio esporte, que houvesse essa cobrança, e principalmente pro torcedor do esporte, que paga para ver aquela desgraça que é aquele gramado. Entendeu? Devia ser crime, porque agora não tá tendo público, mas devia ser crime cobrar ingresso pra assistir jogo lá. É que a gente tem um jogador que ele é imune a gramado ruim, que é o Daverson. Porque ele é ruim, ele já vai errar. Aí se o gramado é ruim e a bola pinga, ele acerta, porque ele já ia errar, entendeu? Puta, pior que eu acho que eu já vi ele fazer gol assim, hein? Dele pegar certo porque pegou errado. Pegar certo porque pegou errado, Eu queria falar que no pós-jogo eu dei um chilique com o Daverson, e eu não queria pedir desculpa, tá? Não me arrependo do que eu falei. Eu continuo com a mesma opinião, tá bom? Gostei. Você pediu a palavra pra não pedir desculpa. Exatamente. Legal. As pessoas hoje em dia tudo pede desculpa, né? Mas eu não peço, porque eu não estou arrependido. Senhores, então vamos passar para aquela hora de dar... Aquela hora que a gente ficava na escola de aviação, no aeroclube, sentado na frente da pista, tomando aquela cervejinha no final da tarde, só vendo os alunos de PP dando catrapo. O que vocês acham da gente ir pro catrapo da semana? Eu acho que o Sormani já tá pronto. Uso Diego de qualidade. Isso, meu. Catrapo Diego de qualidade. O Lucas me persegue. Eu não sei se é inveja, gente. Eu juro que eu não sei. Mas tudo bem, Lucas, a gente entende, cara. A gente entende. Você nunca viu um pouso meu e você vai pro Canadá justamente pra gente não ver um pouso seu. Tá tudo bem, cara. Uma história? E lá vai. Uma história lá, tava voando lá em Miami. Não, aí vocês vão dar risada. Tava voando lá, que a carteira eu tirei lá. Eu fui fazer um pouso. Só que assim, eu odeio, até hoje, eu odeio pousar com flap, né? Eu odeio assim com todas as minhas forças. Pra que flap? Oi? Pra que flap? Pra que flap? Tá no manual do César que precisa? Não tá, então não vou usar. Enfim. Por sinal, eu falei isso aí pro instrutor DJ, ele ficou mal puto comigo. Enfim. Eu discuti com ele em voo, mano. A gente tava lá na final.
põe o flap. Eu falei, eu não. Ah, mas não, tá no manual. Me mostra, quando a gente pousar, mostra no manual que precisa de flap. Ele ficou bravo. Eu reprovava na hora. Nossa. O Lucas ainda mete um I have controls, tá ligado? Tipo, não encosta aqui. Folgada, porra. Enfim, e aí? Aí eu fui fazer o pouso lá com flap 30, né, mano? Velho, quando eu tava pousando, eu juro, eu achei que eu ia quebrar o trem de pouso, cara. O bagulho desceu que nem uma pedra na minha... Tá nascendo Cessninha até hoje, lá em Miami, inclusive. Não, cara, vocês não foram instrutor. Vocês não sabem o que é catrapo. Cara, normalizei o catrapo, velho. Eu normalizei o catrapo. Tinha um aluno meu, cara, que ele conseguiu de 172 dar tail strike pousando de 172. Pousando de 172 ele deu tail strike, cara. Vocês vêem o nível dos catrapos. Bom, mas temos aí catrapo da semana, Sormani. Inclusive, Sormani é o craque do catrapo, né? Porque parece que tem dois. Tem dois, né? Primeiro plantou a crise. Primeiro plantou crise falando que o Dudu já tava querendo problema no bastidor, né? Porque o Dudu queria a camisa 7, a 7 é do Rony, e eles já não estavam se entendendo. E aí o Palmeiras lança o vídeo da reapresentação do Dudu, tá lá o Dudu fazendo o treino dele, quando chega o Rony, um puta abraço, parece, e o Rony com a 7 assim nas costas, né, parece que esqueceu que era o Rony, esqueceu que tava em crise. É que você não viu, mas tinha uma faca aqui, assim, ó, cada um tinha uma faca assim no bucho aqui, ó, abraçou aqui, mas com a faca aqui, ó. Não, e a fonte dele, você viu qual foi a fonte dele? Fonte de água de Lindóia. Foi quase isso. Ele acordou, ele sentou na sala. Pra quem não sabe, a mulher do Sormani comprou semana passada uma fonte com umas carpas dentro. Aí ele olhou pro fonte do grau. Olha a fonte. Fonte do grau. Ô, gente, o Will não tá aqui, tá? Eu tenho que ser o responsável pelas piadas sem graça. Pelas piadas, Tá certo. Mas, então, e aí faltou quem pra ajudar o Sormani? O Eduardo Batista, né? Pra dar aquele chilique e mandar ele falar a fonte, como não tinha. Fala a fonte. Aí perguntou pra fonte das carpas dele lá. É carpa ou escarpa? Ó! Não! O Scarpa que hoje no treino meteu um olho, ele tava com skate dentro da academia, metendo uns flip lá. Eu vi, ele comeu um moral de novo com não flip. Quebra a perna, filho da puta, desce dessa porra. Puta, tem esse medo ainda, né? E conta pra gente, Lucas, qual foi o outro catrapo do nosso lindo Sormani? Bom, Sormani que disse que... Pera, eu tô enrolando que eu não lembro. Aqui é assim. Agora eu lembro, né? Da Abel. É que eu tô ficando velho, gente. Enfim. Sormani que disse que entrou com contato com a fonte na Turquia. Em off eu tava falando pro Caçadante, se acontecer uma notícia em Júpiter, esses caras têm fonte, cara. Não é possível. Pra quem... Júpiter é fora do planeta Terra, tá, gente? Enfim. Ele tem a fonte dele na Turquia, que disse que não é bem assim, que não teve proposta pro Abel, que ele não confia no Abel, que ele confia na fonte dele, das escarpas dele. Então, aí, dias depois, Abel na coletiva desmentiu ele. Eu acho que o catrapo duplo vai pra ele, aquele pouso que vai, volta e volta, né? Não, eu entrei em ressonância o Sormani no pouso. Tem que fazer inspeção agora, né? Hard landing. O avião tá groundeado. Por dar manutenção, o avião tá groundeado. Parabéns ao Sormani, acho que deve estar ganhando o campeonato, né? Deve ter uns 4 pro Sormani, uns 3 pro Mauro César. Tamo aí. E ele segue torcendo contra a gente. Como que é que eu falei? Você até anotou aí, o crise é o que nos motiva aqui. Aqui é assim. Agora chegou a hora mais... Tem alguém ansioso desde ontem para esse momento, né? Sabendo que o campeonato não acabou, mas ele já está cantando vitória. Chegou a hora chegando mais tarde que eu não tô vendo. A foto tá muito pequena.
Pô, põe Calma, eu vou colocar. Olha a ansiedade do cara, velho. Calma. Vamos colocar aqui para quem está assistindo o Rádio com Imagens acompanhar a classificação. Isso aqui, eu não tenho certeza que você tá certo, não, hein? Tá muito errado. Vocês não estão só com 2. Claro que nós estamos. Calma aí, vamos botar na tela? Você tá falando da semana? Eu fiz 7 na semana? Não, no total. Não, no total, ó. Você acertou 2 placares. Você tava com 2, certo? Você acertou 2 placares, então você ficou com 6, certo? E acertou quem fez o gol do jogo. Acertou quem fez o gol do jogo, cara. Foi pra 7. 5 pontos na semana. E ninguém mais pontuou. Eu e o Cássio a gente fez um ponto, não fizemos, Cássio? O Will acertou contra o Por que ponto que a gente fez? Porque a gente acertou que o Palmeiras ganhou. E, gente, eu tô falando que tá errado. Ó o Cássio, tirando o ponto meu. Gente. Tudo bem. Então tá 7-3-3-2, vai. 7-3-3-2, vai passar por... O Lanterna é o Lanterna é o senhorzinho aqui, ó. Pontou pro lado errado. O Lanterna é o senhorzinho aqui, ó. Mas fica tranquilo que... Não faz diferença, esses pontos aí não mudam o final do campeonato. Por enquanto, o Lucas tá na frente, tá bem na frente, inclusive. Mas, como diria um sábio, confia no projeto, que vai dar tudo certo. Só acaba quando termina. Agora tá muito difícil esse campeonato, viu? Não é pra falar nada não, mas tá... Sabe o que é isso? Véio. Sabe o que é isso? Esse campeonato é um chute na cara de vocês que foram frouxos contra o Internacional. Isso é verdade. Ô, louco, eu meti 4-2 contra o Sport. Foram frouxos, mas você meteu empate contra o Inter. Assuma a autoria também. E só não ganhei porque foi aos... Olha a circunstância, com 1 a menos aos 43, né? E por sinal foi o chute errado mais certo da história. Isso que... Eu passo perto, muitas vezes, cara. Eu me diverti vendo as narrações daquele gol do Danilo. Eu me diverti. Foi muito bom. Não, é porque eu não vi, nem o cara da Energia viu que tinha sido gol. Eu tava xingando o Danilo até a 5ª geração dele já. Bom, então é isso. E agora vamos pros palpites. Palpites. Vamos lá, próximo jogo. Você lembra Palmeiras e Grêmio, né? Exato. Palmeiras e Grêmio e Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos vai ser time reserva, será que não? Eu não colocaria não. Talvez um... Mistão. Poupar quem tá com mais desgaste. Vamos lá, Palmeiras e Grêmio, Barreto. 3-1 Palmeiras. Gol de Gustavo Fonte Scarpa. Lucas. 2-0. Gol de Fala. Ele vai voltar. Fala Gustavo Macho Alfa Gomes. Gomes. E eu vou de 3-2 Peivinho. Nossa, o Caça quer gol, velho. Palmeiras e Santos, Barreto. Palmeiras e Santos, eu já consultei, parece que Júpiter vai estar alinhado com Mercúrio, então é 4-0 Palmeiras, pode cobrar, Palmeiras 4-0, e digo mais, gol do Danilo. Danilo. Manchete pós-jogo, Santos quebra sequência de vitória do vai lá, Lucas. Pra mim vai ser 2-1 Palmeiras. Gol do... Vou colocar gol do Veiga. Cara, eu vou de 2-0. 2-0. Gol dele. Dudu. Será? Eu pensei no Dudu, eu só não coloquei porque eu não sei se ele vai jogar. Então, mas é do domingo que vem, quem sabe, né? Bom, então estamos assim, quem sabe, no próximo podcast já tenhamos movimentações na tabela aí, né? Vamos torcer. Bom,
Alguém quer falar alguma coisa sobre escalação? Alguém quer escalar o time aí pra quarta-feira? Não. Porque eu acho que... acho que não vai mudar muita coisa. O Gomes vai voltar. O que vai mudar vai ser o Vinha e o Gomes. Vinha vai voltar e o resto vai ser igual. Provavelmente, né? E vocês acham que o Dudu joga? Só pra... Banco. Talvez... Ficar no banco. Dependendo de como tiver o jogo, entra. Não, pra mim ele vai ficar no banco, ele vai entrar de qualquer jeito, mas vai ficar no banco. Né? Tá. Eu acho que nem banco ele fica, mas por conta de questões físicas. Mas se for no banco, eu acho que entra também. Pelo menos no finalzinho ali, pra dar um gostinho pro torcedor. Senhores, estamos chegando no final, quase no final do nosso voo. E no final do voo, nós temos a famosa curta final. Né? Que é pra você também, além de tudo, curtir. Ó, gostou? Não foi boa, né? Enfim, só para lembrar, o quadro que a gente sugere coisas para assistir, coisas para comer, para beber, para fazer, coisas relacionadas ao futebol, coisas que não são relacionadas ao futebol, né? E vai lá, Barreto, começa aí. Cara, eu pensei muito, me debrucei bastante sobre o que indicar hoje e não cheguei a nenhuma conclusão, velho. Então vou falar, a primeira coisa que veio na cabeça são duas. Primeiro, bebam água, muito importante, super recomendo. O Lucas, inclusive, no telefone. O Lucas no telefone, velho. Respeito, cara, respeito. Mas, não, falando sério, eu fui ao cinema esses dias. Chegou o delivery, já volto. Faz a sua curta aí. Faz a curta rapidinho. O Lucas indica o iFood. A minha curta... Bebam água tônica, maravilhosa, deliciosa, bebida gostosa. Fui! Falou, Lucas. Falou. Esse é o nível de profissionalismo. Aqui é assim. Mas você sabe, Caça, que eu assisti esses dias no cinema com a minha namorada, a gente assistiu Cruella. E, cara, que filmão da porra. Sério? Assista Cruella, cara. Bom demais. Cruella é o do 101 Dálmatas. Aí fizeram o filme dela, né? Da vilã. Pô, bom pra caramba. Assista. Beleza, cara. Muito bom. Cruella. O Lucas... Bom, o Lucas deve voltar, né? Acho que não. Eu tô numa fase que os seriados novos acabaram, né? E eu tô numa fase de assistir seriados antigos. Eu deixei de assistir por algum motivo bizarro, né? E eu pesquei um seriado que é muito, muito bom, que é antigo já, mas que, se você não assistiu, assista, que é um dia eu vou falar aqui qual que é o seriado que eu acho que é o melhor seriado do mundo, tá? De comédia, mas esse não é o melhor, mas é um dos melhores, cara. Assista, pare tudo, se você não assistiu, pare tudo que você tá assistindo e vai assistir The Office. The Office é sensacional. Eu vou tentar dar mais uma chance. Eu juro que eu vou dar a 8ª chance para The Office. É bom, cara. É bom pra caramba. Muito bom. Se vocês quiserem ver série boa de comédia, assiste How I Met Your Mother e agora deixa o Caça falar do que é pior que How I Met Your Mother. How I Met Your Mother é ruim. Não, mas eu ia dar um segundo curta. O segundo curta é mais legal, que é assistam o nosso top 5 de gols de falta lá no YouTube. Então, e esperem pelo próximo. E que dia vai sair, Caçadante? Não sei, pode sair amanhã, depois de amanhã. Sexta-feira. Pode sair daqui a 1 hora. A gente não sabe. É assim que as coisas funcionam aqui. Agenda da semana, Barretão, pode fechar? Para fechar a agenda da semana, Palmeiras volta a campo contra o Grêmio no dia 7, mais conhecido como quarta-feira, 19 horas, no Allianz Parque. Horário bom. Depois, Palmeiras joga de novo em casa contra o Santos, dia 10, mais conhecido como sábado, 4h30 da tarde, sábado 4h30, Palmeiras e Santos. 4h30? 4h30 do sábado, exatamente. E aí, volta ela, a Libertadores, Universidade Católica e Palmeiras, 14/7, quarta que vem, teremos ainda podcast, até lá, novo podcast, mas 14/7, 19h15, Universidade Católica e Palmeiras sem transmissão, quer dizer, só Comebol TV, mas se você não assiste Comebol TV,
por favor, não assine, tem linkão aí, eu não vou disponibilizar porque pirataria é crime. Give your jumps. Give your jumps. Se vira. Só pra falar uma coisa, a gente mete o pau no InReporter. A Lisa Klein colocou uma coisa muito legal ontem, no blog dela. Esse é o curta do Lucas. Entra lá, era pra ser meu curta, mas eu falei da água tônica, mas realmente eu adoro água tônica, tá? Enfim, o título é Por que é tão difícil engolir o Palmeiras? Lê lá, é muito bom, ela fala umas coisas muito interessantes. E é isso, falou. Muito bom. Senhores, então, se ninguém tem mais nada a falar, nada a declarar, se todo mundo está satisfeito com as suas fontes de Scarpas, vamos embora. Até pós-jogo de quarta-feira. Alguém tem mais alguma coisa para falar? De boa? Nope. Senhores, muito obrigado pela presença. Incentivem aí seus colegas a seguir, a assinar, a compartilhar. Pode compartilhar também, tá? Os vídeos, as postagens, né? Vocês não sabem, o Barreto é o nosso redator, né? Ele fica lá numa salinha que chama Redação, atrás de uma máquina de escrever, fica escrevendo os textos lá, e aí de vez em quando a gente pede para um estagiário digitalizar isso para pôr no Facebook. Então, tem texto também de opinião, só não tem dinheiro, de resto a gente tem de tudo. Senhores, muito obrigado, até a próxima, foi um prazer. Falou, Barreto. Falou. Falou, Lucas. Falou, até quarta. Falou. Abraço.